Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o meu, o seu, o nosso CompuCast. E no episódio de hoje, um tema que está aí em alta, que muita gente está com medo, muita gente está ouvindo falar agora, mas a gente veio justamente para desmistificar esse tema, falar de uma forma leve, de uma forma simples, para você compreender. Então, você que já ouviu falar, você que está apreensivo, você que é RH, você que é colaborador, líder, fica ligado nesse episódio, porque a gente trouxe uma super convidada que é a Tabata. Nem vou falar aqui da carreira dela, mas é uma fera, tem uma série de informações. Vou deixar ela se apresentar já, mas ela é especialista nesse tema, então a gente vai falar de NR1, um pouco de cultura organizacional e riscos psicossociais. E ela tem uma abordagem diferente que eu acho que é legal e é convencional. Então, Tabata, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua chegada aqui no episódio. Eu que agradeço, Alan, pela oportunidade, pelo convite também, é uma honra. É, Bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Quem é a Tabata? Eu sou psicóloga, tenho MBA em liderança e gestão de pessoas, atuo mais de 15 anos. Ontem eu fiz o cálculo, inclusive, eu falei, pera, eu só falo 15 anos já há um bom tempo, deixa eu ver, deu 18 anos, Nossa, então já está atualizado, 18. 18 anos na área Começou de cedo, recursos. né? Comecei com 18 anos já na área. Eu tive essa chance, essa oportunidade como estagiária. Eu lembro que eu estava na graduação e dentro de uma colega de graduação me convidou a participar de um processo seletivo. Eu fui aprovada, então desde então eu estou na área. Desde então, e sou apaixonada pela área de gestão de pessoas, pela área de RH em si. E, claro, estudando, trabalho com comportamento e a gente não para de estudar. Não nem vou citar as minhas formações aqui, porque aí Aí o acho que pessoal perde o ia falar, foco. nossa, muita coisa. É muita Mas vida de coisa. RH não é fácil, né? Nem um pouco. Nem um Tem que pouco. se manter atualizado. Mas muito obrigado, parabéns aí pela sua trajetória. Quando me falaram do seu nome, eu falei, cara, é fera, porque eu fui olhar, né? Fui olhar as redes sociais, falei, gostei muito do seu perfil, da forma como você traz esse encanto, esse apaixonamento, que acho que as pessoas têm muito essa imagem do RH de uma coisa ruim, não é, né? RH é parceiro do negócio, RH é parceiro do colaborador, então a gente está ali como uma ponte, né, para facilitar. E vamos então falar de NR1, já desmistificar essas palavrinhas, que para muita gente é tipo assim, palavra proibida, né? Na verdade, o pessoal tá vendo aí com um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Tá aquele monstro. Peraí, acordando com aquele monstro e não precisa ser assim. Eu acho que, sabe o que me faz até lembrar? Quando começou o e-social, foi muito Não, semelhante, né? Todo foi. mundo falava, é um processo, eu acho que toda mudança traz as dificuldades, mas eu acho que o tema é super importante, porque não é um tema novo, né? Mas eu acho que ele ganha uma notoriedade, ele ganha agora talvez uma relevância maior, né? Então, eu acho que falar de NR1 não é uma novidade, mas é um assunto muito importante e muito comum, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? A gente passa aí Exato. 8 horas dos nossos dias nas empresas, e aí tem um tema que está ali super em alta, que é a NR1, mas que ele fala muito da saúde do colaborador, né? Explica pra gente o que que é o NR1 na prática, né? Para quem nunca ouviu falar, um leigo que está em casa. Tá. A NR1 ela traz um contexto de olhar não somente os riscos biológicos, físicos, como os psicológicos também. Hoje ela tá desde 1978, então ela tem muito tempo Não é uma aí na coisa tão nossa nova, né? não, na nossa empresa ela tá há muitos anos, e algo que era opcional, a parte do levantamento, do acompanhamento de programas, hoje se tornam obrigatórios. Então, o que mudou? Ela precisa estar contendo no PGR da empresa esses levantamentos e programas. Então, hoje, praticamente, então, as empresas são obrigadas a olhar para esses riscos, mitigar, fazer ações que diminuam os riscos. A gente sabe que nunca vai excluir 100%, mas diminuir os riscos que podem causar algum adoecimento biopsicossocial nos colaboradores. É isso? Exatamente, Alan, Legal. exatamente. E hoje você está como implementadora da NR1. Me Sim. fala quando que foi a sacada que você falou, olha, esse tema aqui é importante, vou investir. Tá, a sacada quando eu olhei a NR1, eu falei, peraí, tá mudando, tá tendo um contexto na parte de gestão de pessoas, eu preciso, como consultora, me atualizar. Eu não posso enviar para o meu cliente algo e, de repente, não estar atualizado.
tanto o RH interno, mas os consultores, eles precisam se cobrar isso, esse estudo. E aí, quando eu vi que todas as minhas atividades dentro da Lease acabaram coincidindo com a NR1, eu falei, tá aqui essa oportunidade, não só para atuação, mas para eu levar para as empresas, eu levar que não é um bicho de 7 cabeças e que dá, sim, para fazer de uma forma simples, adequada e correndo menos riscos. Então, um bicho de 7 cabeças, a diferença é que você precisa fazer o levantamento e ter um plano de ação que você vai executar. Então, não é simplesmente um trabalho pontual, uma palestra. Eu vejo muitas empresas falando de palestras. Eu quero dar uma palestra de saúde mental. Às vezes eu recebo vários convites, né? Ali no sentido de palestra de saúde mental, isso e aquilo. Se não é contínuo, não está na NR1. Precisa ser contínuo. Está até no manual no dia 16/3, que saiu recentemente, e ele fala continuidade. Por quê? Saúde mental, quando a gente fala de comportamento, falamos de processo. Ele não muda do dia para a noite. Não dá para fazer uma palestrinha esses eventos são super importantes, extremamente né? importantes. Então a gente está falando palestrinha no sentido de ser um fato isolado. Então não pode ser, fiz uma ação aqui no mês X e parei de fazer, parei de acompanhar, não fiz nenhum levantamento, não fiz nenhuma ação, né? Então tem que ser uma coisa contínua, um compromisso, né? Sim, exato. Uma palestrinha isolada, ela não gera mudanças. Infelizmente, não gera. Nada é instantâneo, né? Só miojo. Só miojo. E ainda demora 3 minutos. Também não é tão instantâneo, né? Ô, Tabata, e o que você tem sentido que as empresas têm se preocupado? E é porque está em cima do prazo? É porque deixaram para a última hora? O que você tem olhado, assim, nesses últimos meses em relação a esse tema e as implementações? Tá. O que eu vejo, sendo bem honesta aqui, muitas empresas ainda não caíram a ficha que é uma necessidade obrigatória e a norma ela está aí. Dia 26 de maio, ela bate na porta falando, né? Peraí, você precisa ter isso no seu PGR. Então, o que aconteceu? No ano passado, como tudo entrou, dia 26 de maio, porque a data só mudou o ano, né? Ela permaneceu uma data muito próxima. A gente tem que colocar. Então, houve aquele alvoroço das empresas e houveram também órgãos que conseguiram, dentro ali das suas comunicações, as suas intervenções, conseguiram que fizesse que o Ministério do Trabalho voltasse atrás para um ano de educativo. Então, quer dizer que não foi um ano que você precisava esquecer do que é a NR1, foi educacional. Então, as empresas que fizeram isso, elas estão bem na frente, bem mais tranquilas. E agora, com esse prazo apertando para realmente gerar as autuações, muitas empresas ainda não se deram conta do prazo e muitas empresas ainda não sabem o que de fato é a NR1, o porquê levantar esses riscos, como fazer, por que fazer, o que é o programa contínuo, o que não é. Então, elas ainda estão nesse contexto um pouquinho ali na investigação, né? Entendendo o que é a NR1. Basicamente isso. Tá muito nebuloso para muitas pessoas. Acho que tem essa questão, até se falou bastante de uma possível nova prorrogação, né, que acabou não acontecendo. Então o prazo tá valendo, né? Atenção RH, CEO, diretor de empresa, líder, a gente já vai falar do líder, e colaborador também, porque a NR1 não se constrói sozinho, né? Não, ela é todo o conjunto da empresa. Todos. Não tem uma pessoa que, olha, essa aqui vai carregar. Não, é todo mundo junto, né? São todos juntos. Eu gosto de trazer a NR1 como uma governança, tá? Quando a gente fala de PGR, quem é o melhor profissional para fazer o PGR? Segurança do trabalho. Ele que domina o documento, né? Então, dentro da minha visão, é a melhor pessoa ali para se fazer. Claro, tanto a NR1, ela não deixa claro quem precisa fazer o levantamento dos riscos psicossociais. Ele não fala que é um psicólogo, ele não fala que é o RH, ele não fala que é segurança, ele não fala quem é.
Tá? Então, assim, o levantamento dos riscos psicossociais precisam ser pessoas qualificadas, que entendem do tema, para não também fazer uma única pergunta e levar aquilo como definitivo e criar um plano de ação, muitas das vezes sem um dado preciso, porque aí você não está sendo estratégico. Então, PGR, segurança do trabalho, tem o psicólogo organizacional, sim. E quando eu falo psicólogo organizacional, é o psicólogo que trabalha com gestão de pessoas. Pode também ser outras profissões, né? Dentro de um contexto ali de formação. Então, ele trabalha com a parte de gestão de pessoas, DHO, entendendo todo um processo de negócios mais pessoas. E o jurídico? O jurídico, ele tem que estar, sim, muito bem alinhado, muito bem definido. E as outras pessoas, por que todo mundo? Porque a liderança, ela precisa também estar a par do que está acontecendo e os colaboradores também. Até porque o levantamento eu não consigo fazer sem os colaboradores, eu não consigo fazer sem uma gestão, eu não consigo fazer isso sem uma união desses profissionais. Então, é extremamente importante todo mundo estar juntos, mas a governança, quando eu falo, é aquela pessoa que vai entender todo o processo do início ao fim e serão os guardiões da NR1 dentro da empresa. Legal, isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque tem um costume muito de sobrecarregar sobre o RH a responsabilidade, né? E a Bastante. gente, atuantes, colegas de profissão, a gente sabe que quanto o RH ele é demandado, e muitas das vezes ele ainda perde esse foco justamente por esse excesso de demanda. Então, esse tema não é um tema só do RH, é um tema da diretoria, é um tema do gerente, dos gestores, saúde e segurança do trabalho, do jurídico. Então, se sua empresa é pequena, média ou grande, é um tema de todo mundo, chama todo mundo. Teve o ano passado para fazer essa parte Educativo. educacional, né? Investir em treinamentos, investir em conscientização. Quem não fez, é antes tarde do que nunca, porque maio tá aí, né? Então tá bem próximo. Tá, a gente fala que tinha 60 dias, agora dá o quê? Uns 55 É, dias e temos em feriados, né? Temos ainda tem o feriado, aí não, tem tem dois três. feriados. Três? Tem três. Tem a Sexta-feira Santa, tem depois o Tiradentes e depois o Dia do Trabalho. Pronto. Então, qual? Gente, se o meu calendário estiver errado, Não, depois é me isso aí. Eu corrijam. tava esquecendo do dia do Eu também trabalhador, estava né? 1º de esquecendo. maio. 1º de maio vai cair numa sexta-feira. Olha aí, gente. Então o prazo tá curtíssimo, corre. Você falou da Aliase, já vamos falar qual o trabalho da Aliase, como a Aliase impacta e quais são os serviços que vocês oferecem. Você falou que quando olhou já estava tudo ali dentro, era mais uma atualização e uma complementação, mas conta um pouquinho desse projeto. Bom, aliás, ela nasceu em 2022. 2021, 2022, que de fato eu engrenei na Lease em 100%, eu ainda trabalhava como CLT, eu conciliei muito o meu trabalho como CLT e como Uhum. consultora ao mesmo tempo, iniciei com recrutamento e seleção e depois o meu objetivo era de ter outras esferas dentro da Lease. Hoje eu atuo fortemente com desenvolvimento de líderes e equipes. Aliás, ela veio para impulsionar os negócios através das pessoas, mas das pessoas certas nos lugares certos. E parece clichê essa frase, eu sei disso. Eu mais do que ninguém, porque a gente fala assim, não, como assim certo? Eu tenho o colaborador certo, ele está me entregando excelência. E eu vou te falar que nem às vezes ele pode ser alocado em uma outra atividade que ele vai te dar muito mais resultados. Aparentemente, de fato, muitos profissionais entregam os resultados estando ali naquela posição, mas quando você faz toda uma análise estratégica, hoje tenho ferramentas que fazem isso. Antes, no passado, eu fazia de uma forma, sabe aquela forma intuitiva? Você fala, Deixa eu peraí, ver deixa eu aqui, mudar aqui, é igual né? um jogo de xadrez, você vai mudando as peças, só que o jogo de xadrez a gente vai tirando peças e um ganha. No meu caso, não, a gente tem que montar o xadrez, mas que todos se posicionam adequadamente e se ajudam. E ali eu fazia de uma forma intuitiva, e hoje eu tenho ferramentas que me ajudam a ter essa percepção e levar resultados para os clientes. Então, pessoas, quando eu falo de lugares certos, é a pessoa entregando o melhor que ela consegue entregar.
E isso é possível quando a gente faz uma análise, todo um processo ali de avaliação, a gente consegue, de fato, destinar as melhores atividades, porque a gente entende que essa pessoa vai lidar o melhor delas. Basicamente isso que a Aliase faz, tá? Então, trazendo de uma forma bem Sucinta, bem né? sucinta, porque nós realmente trabalhamos com essa parte de desenvolvimento e a gente chama de DNA corporativo, essa parte comportamental, analisando o comportamento dos colaboradores junto com a descrição de cargos. Então, gente, a descrição de cargo é extremamente importante. Se você não tem, olha, se você tem, revise, porque a NR1 tá aí também, né? Ela fala bastante do excesso de trabalho, que Sim. também está vinculado a esse fator. Então, basicamente é isso. A gente consegue levar pessoas que tenham ali uma saúde mental melhorada, um desempenho melhor, elas estarem mais engajadas, mais, de fato, vestindo a camisa da empresa. Eu não gosto muito desse termo, mas, de fato, elas se sentem valorizadas e isso tem um impacto extremamente positivo na produtividade, na lucratividade da empresa, e isso é benéfico para todos. E não é balela, as pesquisas, né? As pesquisas falam isso. Tem a Forbes, né? Ela fala da felicidade do trabalho. Eu tava vendo. A Forbes mesmo traz. A Forbes é o que? A melhor revista aí do mundo dos negócios mundial. Exato. E ela traz que aumenta significativamente. Claro, eu não vou falar de porcentagens aqui, porque depende muito do segmento, da empresa para empresa. Então, seria um pouco até ingenuidade minha falando. Às vezes você vai falar, eu vou falar de tantos por cento, você fala assim, opa, peraí, e às vezes na sua empresa. Então, varia muito de empresa para empresa, mas sim, é alto. Tem lucratividade que chega assim a ser monstruosa. Tabata, você falou do DNA corporativo, das pessoas no lugar certo. Ah, eu amo essa parte, Vamos falar do líder nesse olho do furacão, não como o tema aqui é desmistificar a NR, mas é um furacão porque é um complexo de informações, um tempo curto, né? Dado assim a mudança cultural, comportamental, a própria questão dos segmentos das empresas são diferentes, esse envolvimento dos departamentos, então não é uma coisa muito simples, né? E a gente está falando de pessoas e a gente está falando de saúde, e ainda saúde mental. Então, fala para mim onde que o líder está posicionado e a importância dele nesse olho do furacão. Líder é top-down. Também clichê. Gente, quando a gente fala de uma estrutura, eu vou trazer uma mediana, onde nós temos os diretores, que também são líderes, são gestores, e toda a parte de liderança. É top-down. A gente fala, eu vou resumir a NR1 aqui, tá, Alan? Cultura organizacional. Ponto. Então é top-down. Quando eu tenho o meu líder, ele conhece a equipe dele, ele conhece as necessidades, ele conhece como ele delega, como que pode ser a comunicação, e não é tratando todo mundo igual, como todo mundo pensa. Não, não. É tratando como outro gostaria de ser tratado. Porque às vezes a pessoa fala de uma forma ríspida comigo, eu não ligo. E aí quer dizer que o outro não liga? Não, são pessoas diferentes. E aqui o líder, ele precisa ter essa maturidade para conhecer os seus colaboradores. Então, quando ele conhece de fato, ele consegue delegar, ele consegue se comunicar, ele consegue estimular para o colaborador entregar o melhor de si, ele consegue também valorizar, e quando eu falo valorizar, não é somente dinheiro. Tem aquele colaborador que vai querer o dinheiro de fato no final do ano, vamos lá, numa premiação. E aí tem aquele que fala assim, poxa, eu gostaria mesmo de uma viagem com tudo pago. Olha que diferente. Olha que diferente. Então, esse é o mais importante da liderança. E, claro, fazer a gestão de fato de pessoas. E até os reconhecimentos não tangíveis, né? Aquele reconhecimento de você elogiar, de você dar algum tipo de projeto, né? De você redimensionar, trocar. Às vezes a pessoa está com vontade de trabalhar em um outro produto, um outro projeto, trocar as peças, né? Fazer Eu tive um caso que eu levo para a vida, mas foi intuitivo.
Hoje eu faço com ferramentas, tá? Aham. Mas eu estava bem no início da minha carreira e tem uma colaboradora, ela sempre entregou com muita qualidade o que ela fazia da produção. Eu trabalhava numa indústria, então eu sempre, como RH, eu gostava de passar nos departamentos, Uhum. tudo. Não é obrigação, tá, gente? Então, olha, às vezes o RH fala assim, eu tenho obrigação de... Não, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de me sentir parte e de entender o negócio. Eu acho que isso funciona muito bem. Então, ela sempre entregava e começou a entregar atestados médicos com problema depressivo, ansiedade e tudo mais. Eu chamei ela para conversar. Ela achou primeiro que entrou que o RH era o vilão, né? né? Vou ser demitida, Passa no RH. vou ser demitida. E na verdade eu fui entender o que estava acontecendo com essa colaboradora. Ela me explicou algumas coisas pessoais dela e uma outra ela deixou bem clara. Ela falou assim: eu estou com meu problema dentro do meu departamento e por incrível que pareça, por mais que eu ia lá todos os dias, eu não tinha percebido. Nem o gestor tinha percebido. E ela nos contou. Ou seja, ela estava com problema de risco psicossocial ali no departamento. Mas de forma intuitiva, a gente não falava de NR1, lá tinha as Uhum. NRs, né? Tinha a NR1, mas não com esse fator tão forte. E aí eu pensei, falei, bom, dentro das competências que ela tem, dentro da postura que ela tem, eu vou mudar ela de departamento, coloco outra no lugar dela, vou mexer de fato as peças. Só que eu tinha um grande problema. A liderança que estava no departamento que ela iria não gostava dela por o santo não bateu. Aquelas identificações O equivocadas, né? bendito assim, o santo não bate. Uhum. E ali eu já tinha um aval do gerente de produção, porque nós conversamos em relação a isso, e aí de fato foi um top-down de decisão. Vai acontecer. E eu falo que foi a melhor coisa que nós fizemos. Por mais que tinha essa restrição, de fato, só que essa colaboradora, essa identificação e esse análise de forma intuitiva naquele momento foi tão bom. 15 dias se passaram depois dessa mudança. Essa gestora chegou, a líder, de fato. Perguntei como que tá a colaboradora X. Ela falou, Tabata, espetacular. Eu confesso para você que eu não vou falar ainda que eu tenho a melhor colaboradora do departamento, Tá. porque tá cedo demais. É. Mas aí, depois de alguns meses, a gente foi acompanhando alguns meses e, de fato, ela se sobressaiu muito no departamento, inclusive de substituir a própria líder quando estava ausente. Olha isso. Olha isso. Nossa, é. Gente, a gente poderia falar aqui Tanta coisa. muitas coisas. A NR1, talvez quem tá olhando de casa, tá assistindo o vídeo, tá pensando, cadê a NR1? Mas a NR1 é tudo isso, é cultura, é comportamento, é análise, é gestão, é mitigar risco. Mas nosso tempo tá curtíssimo, já vou fazer o convite, fica convidada para voltar para a parte Opa, 2, vamos. para a gente poder fazer, mas vamos fazer aqui dinâmico, bate-papo, jogo bola pra gente ir para finalização. Vamos lá. Então eu vou jogar e você dá aquele pitch, aquele Vamos lá. resumão. Vamos lá. O que são os riscos sociais, psicossociais no trabalho? Tudo aquilo que afeta a emoção, pensamento e comportamentos do colaborador. Como a empresa pode medir essas coisas? Fazendo o levantamento dos riscos. Aí ela precisa de dados, de pesquisa, de fato, como se fosse uma pesquisa. Eu não vou falar um clima organizacional muito parecido, claro, com perguntas bem adequadas à busca de 13 fatores de riscos, e dentro desses fatores você consegue ter os dados, não só ali, como atestados médicos, saídas antecipadas, identificando o turnover, os indicadores que a empresa tem, você consegue ter dados suficientes para identificar se cada departamento, de cada setor seu, ele realmente está envolvido nos riscos. E aí vai ter a classificação, alto, médio, baixo. Um líder mal preparado pode gerar risco psicossocial? Demais! Assim também como ele pode ser um aliado, né? Ele pode ser, e também ele pode estar afetado pelos riscos psicossociais ali. Também ele está inserido na cultura. A gente não sabe como que é a informação que está passando para ele. A pressão que ele está tendo. E geralmente os líderes não se conhecem. Então, para você conhecer o outro, que eu já comentei aqui, você precisa se conhecer. Não tem como você fazer. Não tem. Você precisa conhecer. Se conhecer para conhecer o outro e realmente tomar decisões adequadas.
E já tem previsão de autuação, né? Então, Já, a partir do dia 26. empresas que não estiverem já estão passíveis de ter autuações. Sim. Às vezes está até já com um passivo ali em andamento, às vezes o colaborador liga no 158 e isso pode afetar bastante a empresa. Já que a NR não é uma coisa tão nova, o que é que mudou rapidamente dela nesses últimos tempos? Riscos psicossociais, que antes eram opcionais e hoje são obrigatórios e passivos de multas e multas altíssimas. Não é brincadeira. Risco psicossocial não é brincadeira. A gente fala de 13 fatores. Quer falar dos 13? Nossa, eu não tenho Não nem dá assim, tempo? mas assim, é excesso de trabalho, Os é principais. alta demanda, é assédio, é a questão de subcarga também. Tem a questão de cultura tóxica, liderança tóxica. Então, basicamente, são esses os fatores. E não são dados tão novos, né? A gente já sabe aí das pesquisas, já falam que as pessoas pedem demissão por causa do líder, por falta de estrutura Muitos. de ambiente, psicológico. Então tem uma série. Entrevista de desligamento é uma boa também para você ver os riscos também, né? psicossociais. Sim. Tabata, dica de ouro para os RHs, para os CEOs, para os diretores que estão acompanhando, assistindo o vídeo. O que você diria para eles sobre NR1? Não é um bicho de 7 cabeças, mas ela precisa ser estratégica. Porque a partir do momento que eu considero a NR1 uma norma, isso me deixa denso, é só mais um cumprimento, é só mais um item, é uma obrigação. E toda vez que você faz obrigado, é tenso o negócio, obrigado. Agora, quando você trata a NR1 de forma estratégica e realmente querendo saber os seus gaps, e realmente fazendo um plano de ação adequado, e realmente colocando essa estrutura que converse junto com o seu negócio, é o melhor caminho. Então, essa é a dica de ouro que eu dou para toda pessoa que fala de NR1. Gente, fazer programas de saúde mental, palestras sobre assédio, sobre ansiedade, depressão, é extremamente fundamental, sim. Mas o processos assertivos mais pessoas, ela está conversando diretamente com o seu negócio. É isso que eu consigo passar para alta gestão. E é contínuo, né? É contínuo. É contínuo. Deixa suas redes sociais da Lease para quem quiser entrar em contato, chamar você, Fera, especialista no tema. Claro, meu telefone de contato é o 99531-5432 e o arroba do Instagram, apesar que eu não venho publicando tanto, minha marketing tá assim, puxando a orelha. Puxando a orelha ali. Puxa, porque eu acabo esquecendo, eu foco tanto no negócio que eu esqueço, mas é o arroba Lease Desenvolvimento. Lease Desenvolvimento. Lease com S. Com S? Com S. Então, implementadores de NR1 e outros temas de DNA corporativo. Gente, empresas RH que está perdido aí, não fique perdido, converse com o seu diretor, seu jurídico, sua saúde e segurança do trabalho, seja ele terceirizado dentro da empresa, não é um tema de 7 cabeças. Colaborador é aí um ponto de atenção para você, mais cuidado, mais cautela, mais zelo com a sua saúde, porque uma sociedade melhor só se faz com garantias, com mudanças de comportamento, de legislação e de normas. Então, Sim. NR1 não veio para ir para assombrar as empresas, ao contrário, veio para trazer mais qualidade e mais saúde, principalmente no campo mental. Obrigado, Tabata, foi um prazerzão, já está convidada para a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado.